Todo mundo já viu ou ouviu falar das famosas Karens. Aquelas pessoas que acham que estão sempre certas e adoram causar barraco, desde usar o próprio carro para bater em uma viatura policial até tentar resolver tudo com mordidas e gritos. Mas o que acontece quando elas encontram alguém que não está disposto a levar desaforo? São casos absurdos como esses que você vai ver hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Karens que mexeram com as pessoas erradas. O caso aconteceu em uma daquelas cidadezinhas tranquilas de Ohio, onde geralmente a notícia mais emocionante é o aniversário do cachorro do vizinho. Mas dessa vez a galera teve algo mais curioso para comentar. Tudo começou quando um homem foi à delegacia de polícia relatar um caso de violência doméstica, mas foi confrontado pela mulher suspeita no estacionamento. A mulher ignorou 5 ordens dos policiais para sair do veículo, que estava estacionado atrás do carro da vítima, e ao invés de cooperar, a Karen resolveu que seria uma boa ideia transformar seu Mazda em um ariete improvisado e bateu na viatura da polícia. A polícia, é claro, não deixou barato. Depois do ataque do Mazda nervoso, o oficial quebrou o vidro do carro dela e a deteve. A cena chamou a atenção de quem passava por ali, e logo a história se espalhou pela cidade como pólvora. Afinal, não é todo dia que alguém resolve testar a resistência de uma viatura policial. O Mazda, coitado, não saiu nada bem nessa história. Com o vidro quebrado, o saldo final foi um veículo danificado, uma viatura com marcas do impacto e uma mulher que certamente vai ter muita dor de cabeça para resolver essa situação. Uma daquelas cenas que parecem ter saído de um reality show ocorreu quando uma filhinha de papai foi parada pela polícia enquanto dirigia um Tesla. A moça estava bêbada e acabou rendendo um show de arrogância com os policiais. A situação se iniciou quando os agentes abordaram o carro porque a Karen dirigia acima da velocidade permitida. Ela então se recusou a ser presa e foi ouvida dizendo: "Essa ilha é minha", enquanto se sentava ao volante e saía disparada. Uma perseguição rapidamente começou e quando os policiais a alcançaram, a mulher foi detida. Get out of the vehicle. You got me up, bro. I own this. Actively resisting. Get out of the... Quando o pai da garota mimada chegou, ele disse que não havia nada que pudesse ser feito. No fim, não teve ilha que salvasse a moça. A Karen foi autuada por inúmeras acusações, incluindo resistência e fuga da polícia, além de condução sob o efeito de álcool, totalizando $110 mil de fiança. A cena, claro, virou assunto na ilha inteira. Afinal, quando a princesinha da cidade apronta, todo mundo fica sabendo. Uma cena digna de viral veio direto da Flórida, e dessa vez a estrela é uma mulher que perdeu completamente a linha durante uma abordagem policial por direção irregular. O vídeo começa com os policiais pedindo a carteira de motorista dela, mas parece que só isso já foi o suficiente para acender o pavio. Ela entregou o documento visivelmente contrariada. Porém, logo depois, a mulher tomou a carteira de volta do policial. A partir daí, a situação foi só ladeira abaixo. Quando os policiais a algemam, ela simplesmente perde o controle e entra no modo possuída. Teve choro, gritaria e movimentos bruscos. So what we're gonna do is we're gonna turn you on your side. Quando a Karen da Flórida é finalmente levada para a delegacia, na pura tentativa de resolver a situação com os dentes, ela tenta morder um dos policiais. E como se a cena não pudesse ficar mais bizarra, ela começou a fingir que não sabia falar inglês, trocando algumas palavras de forma totalmente desconexa e tentando se esquivar das perguntas. A performance foi tão exagerada que dava para perceber que era pura encenação. No fim, a mulher terminou sendo amarrada e com uma máscara de cuspe no rosto, mas não sem antes gritar com quem conseguisse. O vídeo já está rodando por aí e garantindo boas risadas, ou só aquele pensamento de Flórida sendo Flórida mesmo. E tem uma coisa que não falta na internet, são os barracos em fast food, e desta vez quem roubou a cena foi uma Karen extrema. De acordo com os funcionários, a cliente chegou à lanchonete em um estado alterado e iniciou uma discussão acalorada com eles. Um vídeo gravado por uma das trabalhadoras mostra a senhora usando palavras de baixo calão e gesticulando de forma violenta. A
Assim que os policiais chegam, a Karen nervosa se esconde no banheiro para evitar ser acusada. Conforme os minutos passam, eles pedem para ela sair do banheiro, mas sem sucesso, até que os oficiais entram e a detêm. A mulher estava visivelmente alterada. Foi presa por suspeita de dirigir sob efeito de álcool, agressão, invasão à propriedade e direção com a carteira suspensa. Esse é mais um episódio para a série infinita de barracos no fast food. A treta foi séria nessa história envolvendo uma Karen raiz, que, do nada, resolveu partir para cima de um policial. Tudo começa quando ela é abordada pelo agente alegando que a placa do carro está vencida. A abordagem parecia tranquila, mas rapidinho o clima muda. Sem aviso, a mulher sai correndo e, quando é alcançada, ela vai para cima do policial atacando de forma totalmente inesperada. Hey, get over here. You're gonna go. Depois da tentativa de agressão, ela foi dominada e algemada. Mas nem assim a Karen perdeu o pique. Continuou gritando e se debatendo, garantindo que o barraco ficasse completo. A mulher acabou presa e o juiz não aliviou na hora de definir a fiança, $400 mil, um valor que deixa claro que o ataque a um oficial não é brincadeira. Karen, do ataque surpresa, virou um exemplo de como transformar uma abordagem policial simples em um show que ninguém vai esquecer tão cedo. A Flórida, conhecida por suas praias paradisíacas e clima quente, também é famosa por suas histórias inusitadas. E dessa vez, foi uma mulher de ouro que deu um show ao fugir da polícia. A situação se inicia quando os oficiais param a senhora por estar com a placa do carro vencida. Mas ao invés de cooperar, ela foge, esperando uma perseguição de tirar o fôlego. O vídeo mostra o momento em que ela acelera e simplesmente ignora as sirenes e os sinais para parar. A polícia, claro, não ficou para trás e a seguiu, com várias viaturas tentando cercá-la, uma cena digna de filme de ação. Por um bom tempo, ela conseguiu despistar e dificultar a vida dos policiais, que tentavam de tudo para parar o veículo. No fim, os policiais conseguiram interceptar o carro e ela foi tirada do veículo na base da força. A Karen do Velozes e Furiosos acabou passando mal e precisou ser levada ao hospital, mas não se livrou da lista de acusações. A cena da vez rolou na costa oeste dos Estados Unidos, quando os policiais receberam uma denúncia de tentativa de invasão à propriedade. Os proprietários queriam que ela se retirasse do local, porém a invasora, que estava visivelmente embriagada, não queria sair e decidiu que não iria colaborar com os agentes, alegando que não estava fazendo nada de errado. Os policiais, ao perceberem que a mulher estava bêbada, ordenaram que ela pedisse um Uber e saísse do local, já que não poderia dirigir alcoolizada. No entanto, a Karen embriagada se recusou a sair. Em um certo ponto, ficou claro que ela não estava interessada em resolver nada e acabou recebendo voz de prisão. No final, além de ser removida do local, ela ganhou um par de algemas. Mais um dia de Karen sendo Karen. A ex-prefeita de North Royalton, Ohio, se envolveu em uma situação bem confusa e perigosa quando foi abordada pela polícia por conta de placas de carro vencidas e por dirigir embriagada. Após a abordagem inicial, a mulher, que estava visivelmente desorientada, se recusou a cooperar com os policiais. Ela chegou a dizer que era ex-prefeita da cidade, tentando usar sua posição para evitar as consequências. No entanto, a situação se intensificou quando ela, em vez de parar, fugiu, levando os policiais a uma perseguição em alta velocidade. A Karen fugitiva logo é alcançada pelos policiais, sendo retirada do veículo e algemada. Mas ainda se mostrou resistente, recusando-se a entrar na viatura e pedindo seus pertences. Ela foi presa e acusada de dirigir sob a influência de álcool, excesso de velocidade e por dirigir com as placas vencidas.
Uma abordagem de trânsito que parecia ser só mais uma rotina policial virou um verdadeiro show de agressão quando a motorista decidiu dar um jeitinho na situação. A história começa com a polícia parando o carro da mulher, suspeitando que ela estivesse dirigindo sob o efeito de álcool. Quando os policiais pediram para fazer os testes de sobriedade, ela se recusou, achando que, se não fizesse, não teriam como provar que ela estava embriagada e, portanto, não poderiam prendê-la. O clima foi ficando tenso quando ela começou a desafiar os policiais, dizendo que isso não passava de uma armadilha e que eles não tinham provas. Ao ser orientada a sair do carro, a mulher ficou nervosa e, de repente, partiu para a agressão. Ela chutou um dos policiais, o que só fez piorar tudo. Os agentes obviamente reagiram, e a abordagem rapidamente se transformou em um conflito físico, com a mulher resistindo o tempo todo. Stop! 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 You're kicking me! All right, that's it. Well, you just kicked me. No fim, ela foi finalmente dominada, algemada e levada para a viatura. Em vez de a Karen evitar problemas, a recusa em cooperar e a resistência só fizeram a situação escalar. Chamar o supervisor é um comportamento típico de Karen, principalmente quando elas estão falando com o serviço de atendimento ao cliente. No entanto, nesse caso, a mulher estava lidando com a polícia enquanto recebia uma multa. Quando o policial estava no processo de lhe entregar a infração, ela começou a questionar e reclamar, pedindo para falar com o supervisor, como se isso fosse mudar alguma coisa. A coisa piorou quando ela, no meio da abordagem, ameaçou ligar para a polícia, dizendo que ia chamar alguém para resolver a situação e ainda tentou sair dirigindo antes que o policial terminasse de entregar a multa. Step out of the car. I didn't do anything! Step out of the car. Please, Step out of the car. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. O policial, claro, não deixou barato e rapidamente a impediu de ir embora. O vídeo dessa confusão logo viralizou, mostrando a mulher tentando fugir da multa e desrespeitar a autoridade. Enquanto o policial tentava resolver tudo, ela continuava com a sua atitude desafiadora, achando que poderia escapar da multa e da situação com a ameaça de chamar a polícia. No fim das contas, a tentativa de escapar só piorou a situação para ela, que acabou com a multa e ainda teve que lidar com a resistência que gerou. Mais um exemplo de como as coisas podem escalar rapidamente quando alguém decide desafiar a autoridade. A situação com essa Karen começou quando ela foi flagrada dirigindo na contramão, algo que claramente chamou a atenção da polícia. Assim que ela foi parada, a mulher, visivelmente embriagada, ao invés de se desculpar ou cooperar, começou a desafiar os policiais. A resistência dela só fez as coisas ficarem mais complicadas, e a situação, que já estava ruim por conta da direção na contramão, ficou ainda mais feia quando ela não quis seguir as instruções dos policiais e começou a debochar dos oficiais. You're coming from this direction, you said? Channel 20, Channel 31, user in medical condition of house. What? Yeah, that was about 3, probably 6. No final, ela foi detida e acusada de direção sob efeito de álcool, resistência policial e posse de narcóticos, tornando o incidente um dos muitos exemplos de como um simples erro de direção pode virar um grande problema quando alguém decide não cooperar. Essa Karen causou um verdadeiro caos em um voo quando se recusou a usar a máscara, desafiando as regras de segurança. Durante o voo, a tripulação pediu que ela colocasse a máscara corretamente, mas ela se negou e continuou a desobedecer às instruções. Quando o avião finalmente pousou, os oficiais foram chamados e, apesar de a mulher estar usando a máscara quando eles chegaram, ela continuou com uma atitude desafiadora. Quando os oficiais foram prendê-la, ela não estava disposta a colaborar. A mulher podia simplesmente ter seguido os policiais sem complicação, mas em vez disso, fez questão de dificultar o processo. Ela resistiu à prisão, o que levou os agentes a usar força para levá-la sob custódia. Okay, what? Stop! You're under arrest. Because of my back? No. What is wrong with Because you? you- Okay, I asked you to leave and you didn't want to leave. Please, Stop stop. resisting. Ela foi presa por desobediência e resistência à prisão, e a situação toda poderia ter sido muito mais tranquila se ela tivesse cooperado desde o começo.
Essa mulher estava tentando roubar produtos de uma loja quando os policiais a abordaram. Ela estava com os itens furtados bem na cara e, ao invés de admitir a culpa, tentou sair andando como se nada tivesse acontecido. Porém, logo foi pega pelos oficiais. A abordagem, ela começou a se justificar, dizendo que seu pai era o dono da loja e que isso, de algum modo, a isentava de qualquer punição. Ela também falou que era ilegal prender alguém como ela, tentando reverter a situação como se estivesse no controle. Go ahead and drop everything, okay? I'm waiting for my dad. Okay. No, it doesn't matter. You should leave right now. Hey, drop everything. This is my dad's store. He owns it. No, he doesn't. Ao invés de colaborar com os policiais, começou a gritar e resistir à prisão, o que só piorou as coisas. A situação não terminou bem para a Karen furtiva. Ela foi detida. Sem dúvida, aprendeu da pior maneira que não se pode simplesmente desafiar a autoridade dessa forma. A confusão da vez começou quando a polícia foi chamada para investigar um Camaro preto que estava em uma vala. O que parecia ser uma abordagem tranquila acabou virando uma grande confusão. A moça do carro estava alcoolizada e, ao ser algemada, ofereceu resistência para entrar no veículo policial. Quando finalmente entra no carro, a Karen chorona começa a chutar a porta do automóvel. Quando os oficiais abrem, ela está parcialmente despida. Toda a confusão acaba quando a moça é levada para a delegacia e presa. Whoa! I don't care. Put your shoe on. No, Okay. I don't care. Let's go. No vídeo, uma mulher transformou uma simples consulta ao dentista em uma verdadeira confusão. Ela não havia solicitado seus documentos médicos, mas quando lhe disseram que precisava esperar, ficou agressiva. Quando os policiais chegaram e tentaram tirar a Karen birrenta do consultório, ela ofereceu resistência e teve que ser tirada à força. I'm already getting arrested. Why am I getting arrested? Okay, get out! A situação escalou tão rápido que ela acabou sendo detida e levada para a viatura policial, onde não deixou de gritar e chutar o carro. Mais um caso em que tudo poderia ser resolvido de forma tranquila, mas uma Karen decidiu complicar até o fim. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.